Olá, meu nome é Maria Paula, eu sou pediatra e nutróloga e eu fui convidada hoje para conversar com vocês sobre obesidade na infância e na adolescência. Mas antes de entrar no tema da obesidade, eu queria contar um pouquinho da nossa organização, que é o CREM, o Centro de Recuperação e Educação Nutricional. O CREM é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos e que há 30 anos combate a má nutrição em crianças em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Nós atuamos num modelo sustentado e apoiado em 3 pilares. O primeiro, que é da integração de ensino, pesquisa e políticas públicas, da onde o CREM nasceu, da universidade, como um projeto de extensão universitária, e hoje é espaço para alunos da graduação e pós-graduação na área da saúde. Com essa metodologia desenvolvida, nós ofertamos cuidado em saúde nutricional e bem-estar para crianças de 0 a 19 anos e suas famílias em nossos equipamentos sediados aqui na cidade de São Paulo. E com essa metodologia já aprovada e chancelada pela universidade e por outras organizações como Unicef e BID, a gente promove também inovação e consultoria, multiplicando e escalando essa metodologia em cidades, estados e países onde a agenda da má nutrição infantil ainda é importante e relevante. Então, é com prazer que o CREM está aqui nesse espaço de construção e de diálogo para falar de um tema tão importante que é a obesidade infantil. E esse nosso primeiro encontro, a gente vai justamente abordar o conceito da obesidade e como ela se distribui, como ela se apresenta em nosso território. Então, a obesidade, ela é definida como uma doença crônica, complexa e de etiologia multifatorial. Ela é caracterizada principalmente por um aumento de massa gorda corporal e ela surge em função de uma combinação de exposição da criança a um ambiente obesogênico, aquele que causa obesidade, com uma inadequada resposta metabólica a esse ambiente, né? Ou seja, é preciso que a criança, além de estar exposta a um ambiente não adequado, ela também metabolicamente responda de forma inadequada a esse ambiente. A complexidade da obesidade é tão grande que ela exige uma abordagem abrangente e ela tem que envolver todos os atores: governo, pais, cuidadores, sociedade civil, instituições acadêmicas e o setor privado. Para passar da política à ação para abordar a obesidade infantil, ela exige um esforço conjunto e o engajamento de todos os setores da sociedade nos níveis nacional, regional e global. Sem propriedade conjunta, a responsabilidade compartilhada, intervenções bem intencionadas e de baixo custo têm alcance e impacto limitados. Essas são recomendações de quase uma década de instituições como a Organização Mundial de Saúde, a Sociedade Brasileira de Pediatria. E mesmo com estas recomendações, ainda a gente tem um cenário muito preocupante e nós não estamos efetivamente conseguindo reduzir a prevalência de obesidade no mundo e em nosso meio. Os dados são tão alarmantes que, segundo o Atlas Mundial da Obesidade e da própria Organização Mundial de Saúde, o Brasil, que está entre os 5 maiores países, os 5 países com maior número de crianças e adolescentes com obesidade, se nada for feito até 2030, apenas 2% de chance de reverter essa situação. Então, é muito importante que a gente esteja aqui nesse espaço para discutir as políticas e os cuidados possíveis para a criança e adolescente obeso e a sua família, né? Então, esse é um slide que já vem sendo apresentado há algum tempo e que ele retrata
no tempo, né, a evolução da obesidade no tempo, por meio de pesquisas de cunho nacional. Então, na coluna azul, a gente está falando de uma pesquisa da década de 70, na coluna laranja, a gente está falando de uma pesquisa realizada no final da década de 80, e, mais recentemente, a pesquisa de orçamentos familiares, a POF, de 2008 e 2009, que é essa coluna verde. E aqui a gente vai encontrar, nessa figura, uma divisão entre o sexo masculino e o sexo feminino de crianças de 5 a 9 anos. Percebam que quando se trata de excesso de peso e de obesidade, que são essas duas colunas aqui, a gente tem um aumento expressivo ao longo das décadas, tanto de excesso de peso como de obesidade. E esses números, eles são expressivos, seja no sexo masculino como no sexo feminino, mostrando que a gente teve aí um aumento significativo da prevalência de excesso de peso e obesidade em crianças de 5 a 9 anos. Quando a gente vai fazer um recorte mais específico do nosso estado, do estado de São Paulo, com dados do Sisvan, a gente percebe que esses números, eles continuam bastante importantes, e aqui a gente está falando de excesso de peso como conceito, são crianças com o peso acima do esperado para a idade, e aí a gente caracteriza formas mais incipientes como sobrepeso, mas também com as formas mais graves como a própria obesidade. Então, o excesso de peso, ele engloba essas duas formas de risco de apresentação de desvio nutricional. E aqui a gente tem essa figura dividida por faixa etária. Então, a gente tem as crianças menores de 2 anos, e a gente está falando dos primeiros 1000 dias, que é uma fase importantíssima para a programação metabólica. Então, crianças com excesso de peso nessa faixa etária estão sendo metabolicamente programadas para serem adultos com doenças crônicas não transmissíveis. Então é gravíssimo a gente ter esse número nessa fase da vida. E quando a gente vai avançando, né, a gente vai percebendo, conforme a gente vai avançando a idade, a gente vai percebendo que os escolares que estão entre 5 e 9 anos, eles têm uma maior prevalência de excesso de peso, e perceba que São Paulo, que é representado pela coluna laranja, tem números superiores da média nacional, principalmente nessa faixa etária de 5 a 9 anos. Quando a gente vai ver a forma mais grave de excesso de peso, que é a obesidade, de novo, São Paulo se comporta, principalmente na faixa etária de 5 a 9 anos, com uma prevalência maior do que a média nacional, mas esses números da primeira infância, que são essas duas colunas abaixo, né, de 2 a 4 anos, e de menores de 2 anos, que representa aqui a primeira infância, percebam que são números muito expressivos, chegando aí à casa dos 6% de obesidade. Então, é bastante preocupante esses números no estado de São Paulo e no Brasil como um todo. Quando a gente vai entender o que as nossas crianças estão consumindo em termos de alimento, esses são dados também do Sisvan, né, que traz aquela ferramenta do consumo alimentar, então traz os marcadores do consumo alimentar, e dentro desse resultado que avaliou aí mais de 77 mil crianças menores de 6 meses, o que a gente vê é uma prevalência estagnada de aleitamento materno, de 54%, que deve ser exclusiva até o 6º mês de vida e complementar até os 2 anos ou mais. Perceba que o critério da Organização Mundial de Saúde, quando se trata de prevalência de aleitamento materno exclusivo até o 6º mês, a gente tem o ruim, que vai até 11%, o razoável, que vai de 12% a 49%, e o bom, que vai de 50% a 89%. Então, portanto,
a nossa prevalência de aleitamento materno é limítrofe de razoável para bom, né? Então, a gente tem ainda um caminho grande a percorrer para melhorar aí essa prevalência de aleitamento materno, que inclusive é protetiva para a obesidade infantil. E quando a gente vai ver o consumo das crianças de 6 a 23 meses, o que a gente vê são números alarmantes de consumo de ultraprocessado. 49% dessas crianças consumiram algum tipo de alimento ultraprocessado, como, por exemplo, bebidas açucaradas, biscoitos recheados, doces ou guloseimas, macarrão instantâneo, salgadinhos de pacote ou biscoitos salgados. Cabe aqui lembrar que o açúcar está proibido para crianças abaixo de 24 meses, então, e todos esses alimentos não devem, em hipótese alguma, ser oferecidos para criança nessa faixa etária. Então, o que a gente vê aqui é um gravíssimo erro de alimentação de bebês aí na fase de programação metabólica. Então, esses alimentos que são ricos em energia, gordura, açúcar e sal, e pobres em vitaminas, eles estão diretamente relacionados com a obesidade das crianças e, portanto, levam à doença. Quando a gente vai ver o que as crianças de 5 a 9 anos estão consumindo, a gente observa que um pouco mais de 2/3 consomem frutas, lembrando que frutas e legumes são alimentos também obrigatórios na alimentação das crianças, por serem ricos em fibras e vitaminas, mas perceba que quase 1/3 das crianças estão aí sem consumir frutas e legumes quando feito o inquérito, né? Por outro lado, o consumo de bebidas açucaradas, ela é bastante frequente, 2/3 relataram consumo, e no que diz a respeito ao hábito, essas crianças também, 2/3 dessas crianças realizam as suas refeições na frente de telas, né? O que conversa com o comer de uma forma automática e sem a presença. Então, o uso de telas durante as refeições não deve ser encorajado, porque justamente trabalha aí com a falta de consciência e a presença no comer, né? Bom, falando agora um pouco da faixa etária dos adolescentes, propriamente disso. É uma pesquisa aqui que foca nos adolescentes, e o que eles estão comendo. Os adolescentes, esses números são mais preocupantes, porque o consumo de frutas, legumes e verduras também ele é baixo, muito mais baixo até que muito mais baixo que a faixa escolar a faixa etária do escolar. E percebam que o consumo de feijão é bastante reduzido, mas houve aqui um avanço, houve uma queda do consumo de refrigerantes quando comparados a 2015, na mesma pesquisa do PENS, a gente observa uma queda do consumo, mas também, infelizmente, a gente observa uma queda do consumo das frutas. Então, percebe que, independente da faixa etária, do lactente ao adolescente de 17 anos, a gente tem um problema aqui importante de consumo alimentar, da qualidade do que as nossas crianças e jovens estão consumindo. E para falar de obesidade, a gente precisa falar também, e do ambiente obesogênico, a gente precisa falar um pouquinho de como está a atividade física das nossas crianças, né? E dos nossos jovens. Então, somente 28% dos nossos jovens são fisicamente ativos, ou seja, são aqueles que realizam 300 minutos ou mais de atividades físicas na semana anterior à pesquisa, sendo que as meninas são menos ativas que os meninos, né? Enquanto que 8%, pouco mais de 8%, estavam totalmente inativos, ou seja, sem nenhuma atividade física. Aqui a gente considera atividade física um deslocamento entre a casa e a escola,
as aulas de educação física e as atividades extraescolares, como grupos de dança, de futebol, enfim, todo tipo de atividade. Bom, então, por que a gente tem que estar falando disso, né? Por que a gente tem que estar trazendo esse dado da realidade, falando de obesidade? Apesar desses números marcantes, né, esses números extremamente preocupantes, a invisibilidade, a obesidade infantil ainda é invisível, ainda tem uma subnotificação, ainda tem uma questão de um monitoramento baixo, né, do ponto de vista de evolução do ganho de peso. Muitas vezes essa criança, ela é pega, né, ela é identificada já quando esse excesso de peso já virou uma obesidade marcante. Então, algo acontece que essa criança, ela evolui com o seu ganho de peso de uma forma lenta, porque não é verdade que a gente ganha, que a criança ganha esse peso de uma forma aguda e repentina, então é evolutivo, mas a gente perde essa criança muitas vezes nessa baixa vigilância. O outro aspecto, e que está muito ligado com essa invisibilidade, é a questão da desinformação da população nas consequências da obesidade infantil, né? E essa baixa escolaridade, essa desinformação associada a valores e normas culturais que acreditam que a criança com excesso de peso, especialmente os bebês e os pré-escolares, na verdade, esse excesso de peso é resultado de um cuidado alimentar adequado de saúde, é uma combinação explosiva, principalmente para os bebês, para as crianças de 0 a 5 anos, né, e elas acabam entrando na faixa etária do escolar com esse excesso de peso adquirido muitas vezes no início da vida. Então é muito importante a gente falar da obesidade infantil e dessa invisibilidade, porque existe um tabu da criança comilona, da criança boa de boca, né? E que muitas vezes é até encorajada a comer mais, mas já está aí entrando no seu excesso de peso. Então, nessa conversa de hoje, o que nós abordamos? Abordamos que a obesidade é uma doença crônica e sistêmica. Isso é muito importante quando a gente for falar que abordagem que nós podemos oferecer para essas crianças, posto que essa é uma doença complexa. Então, a gente também passou por como estão os números, né? Tanto do excesso de peso, como também do consumo alimentar. O que as nossas crianças estão comendo? A gente fala um pouquinho da epidemiologia. E por último, a gente conversou um pouquinho sobre essa invisibilidade, especialmente na primeira infância, né? Que vocês viram que os números estão preocupantes. Então, o que acontece que essa criança aí, muitas vezes, não está sendo identificada no nosso meio, não é? Então, esses foram os temas abordados e a gente se vê na próxima aula.